Bem-vindo a todos vocês, companheiros dessa viagem maravilhosa que estamos fazendo através da história da humanidade sob a ótica da doutrina espírita, que nos foi trazido pelo Espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Hoje, o nosso voo é pelo capítulo 17º, onde continuaremos com a Idade Medieval, na sua parte final. Que possamos ter uma leitura muito agradável. Maomé fora incumbido pelo Cristo de duas missões fundamentais para os propósitos da difusão do cristianismo no planeta. O primeiro deles era expandir a doutrina do Cristo por toda a Ásia, levando a mensagem do Redentor para estes povos tão tradicionais e de longa história aqui no nosso planeta Terra. O segundo ponto era combater os infiéis da Igreja Católica, que estavam cada vez mais se distanciando dos ensinamentos do Cristo e estavam provocando profundos desvios que iriam retardar de modo terrível a marcha da evolução estipulada pelo Cristo e por seus prepostos. Porém, esse conceito de infiel foi, de certa forma, deturpado por todos os seguidores de Maomé. E o próprio Maomé foi se desviando dessa tarefa dada pelo Cristo. E deste modo, depois que Maomé retornou ao plano espiritual, os seus seguidores tomaram como infiéis não aqueles prepostos da Igreja Católica, mas todos os povos que não compactuavam com os ensinamentos de Maomé. E o meio que eles utilizaram foi o da violência. Invadiram todo o norte da África, impondo o maometismo, impondo o islamismo para todos aqueles povos já tão sofredores do continente africano. E essa expansão se tornou ainda mais severa, porque eles cruzaram o Estreito de Gibraltar e alcançaram a Europa, se fixando primeiramente na Espanha e rumando no sentido da Itália. Foi aí que o Cristo decidiu que era preciso dar um basta, impedir que essa expansão se fizesse maior, porque prejudicaria sobremaneira a evolução da Europa. E assim surgiu Carlos Martel, que era, na denominação daquela época, ele era o mordomo de um território ali. Mordomo era aquele que cumpria as ordens do governo, que cumpria as ordens do rei, do soberano. E ele, como mordomo emprenhou-se na batalha de
Poictiers, que foi também conhecida como Batalha de Tours. Isso foi em 732 e que barrou a expansão dos muçulmanos em direção a outros pontos da Europa. E foi considerado fundamental para impedir que se expandisse além da Península Ibérica a influência do islamismo na Europa. Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evolvido. Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e de coração, mas antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente, suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os seus favores divinos. Decorridos alguns anos sobre este acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção, mas o império por ele organizado teria escassa duração. Estabelecidos os limites da expansão do islamismo na Europa, Jesus permite o retorno ao planeta de um grande imperador do passado, imperador romano. Infelizmente, para saciar a nossa curiosidade, Emmanuel não nos diz quem é este imperador, mas ele ficou conhecido como Carlos Magno. Carlos Magno foi chamado de pai da Europa, pois uniu a maior parte da Europa ocidental pela primeira vez desde a queda do Império Romano. E ainda uniu partes da Europa que nunca estiveram sob o domínio nem dos franceses da época, os francos, nem do Império Romano. Seu governo estimulou um período de atividade cultural e intelectual enérgica dentro da Igreja Ocidental. Parte do sucesso de Carlos Magno como guerreiro, administrador e governante pode ser atribuído à sua admiração pelo aprendizado. Observa-se, Carlos Magno, quando chegou ao poder, era analfabeto. E educação. Seu reinado é muitas vezes referido como o renascimento
corolíngio, por causa do florescimento da erudição, da literatura, da arte, da arquitetura. Ele entrou em contato com a cultura e o saber dos outros países, por exemplo, a Espanha, moura, né? A Inglaterra, que era anglo-saxã, a Itália, que era governado pela Lombardia, e devido às suas conquistas, ele absorveu todos estes conhecimentos e ele implementou por todo o território conquistado por ele. Ele aumentou muito a oferta de escolas dentro dos monastérios e também da escritória. Escritória eram os centros dentro dos monastérios onde se copiavam livros. Devido à sua Carlos Magno era um amante de livros e acreditava-se que apreciava as obras de Agostinho de Hipona, que escrevia sobre os ensinamentos do Cristo. A sua corte desempenhou um papel fundamental na produção de livros que ensinavam o latim e diferentes aspectos do ensino da Igreja Católica. Ele também desempenhou um papel na criação de uma biblioteca real da realeza que continha obras aprofundadas sobre linguagem e fé cristã. Ele encorajou os clérigos a produzir créditos e orações cristãs em seus respectivos vernáculos, traduzir para as outras línguas, bem como ensinar gramática e música. Devido ao interesse por atividades intelectuais e à insistência de Carlos Magno de produzir livros, houve uma grande expansão de livros de outros assuntos que não os religiosos. Por exemplo, história, poesia, arte, música, direito, teologia e por aí afora. Devido ao aumento do número de títulos, as bibliotecas particulares se expandiram de uma forma muito rica. Estas eram copiadas principalmente pelos aristocratas e pelos clérigos, que podiam se dar ao luxo de sustentar estes copistas. Na corte de Carlos Magno, uma biblioteca foi fundada e vários exemplares de livros foram produzidos. A produção dos livros foi concluída lentamente à mão e ocorreu principalmente em grandes bibliotecas dentro dos mosteiros. Os livros eram tão procurados durante a época de Carlos Magno que essas bibliotecas emprestavam alguns livros, mas apenas se o mutuário oferecesse garantias valiosas de que devolveriam essas obras. E depois de tamanha colaboração que este valoroso espírito nos trouxe, ele retornou à pátria espiritual, em harmonia consigo mesmo. Mas, infelizmente, a influência benéfica de Carlos Magno durou muito pouco. O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história como retrocesso de toda a civilização. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de lúcidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana,
com o objetivo de comemorar as passagens da vinda do Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Agora surge a pergunta em nossas mentes. Depois do florescimento de Atenas com os seus filósofos, quando os conhecimentos sobre o porquê da vida, a matemática que começou a florescer, a astronomia, a busca do conhecimento e dessa explicação para os fenômenos naturais, toda a ciência florescendo. Depois, Roma, com toda aquela estrutura administrativa fabulosa, com os conceitos de direito, que até hoje é base para as leis que regem todas as nações, o direito romano. Depois de Carlos Magno, que espalhou conhecimento, criou bibliotecas, intensificou a publicação de livros que expandiu o acesso de todos à cultura e deixou para a eternidade manuscritos copiados à mão, com muito sacrifício pelos copistas, mas que se tornou patrimônio da humanidade e propiciou que estes conhecimentos do passado não ficassem perdidos no tempo. Porque depois de ter atingido um estágio tão avançado, houve o retrocesso profundo causado pelo feudalismo, que teve início na Europa no século VIII e foi até o século XII, período, infelizmente, muito negro da história humana. O materialismo se fortaleceu sobremaneira, porque todo o poder estava na mão dos senhores da terra, o senhor feudal. O rei perdeu muito o poder para estes senhores feudais, porque o rei dependia do apoio dos senhores feudais. E eles ganharam cada vez mais força. E o rei passou a ser simplesmente uma figura de imagem que não tinha o poder real. Assim, os reinos se dilaceraram em pequenos feudos. E aqueles que serviam ao senhor feudal eram escravos, porque tinham que produzir, mas o grosso ia para o senhor feudal para sustentar o seu luxo, para pagar exércitos que garantiam o poder deste senhor feudal. Porque com estes conceitos, e crescendo cada vez mais a ganância pelo domínio da terra, as guerras para conquistar novos campos se intensificaram cada vez mais. Período muito negro da história humana, que mesmo a igreja, com a força que ainda possuía, não tinha condições suficientes para trazer luz, para favorecer o renascimento de todas as conquistas que foram do passado. Razões do feudalismo. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. A resposta é clara.
Tudo isso se passou pela ordem do Cristo planetário. Porque depois de todos os avanços que a sociedade, que a humanidade atingiu, depois de Carlos Magno, que foi a grande tentativa de unir, de fazer com que o cristianismo fosse redivivo nos seus fundamentos, e todo este processo devido à incúria, devido à falta de capacidade daqueles espíritos que vinham com as missões estabelecidas pelo Cristo, falharam repetidamente. O Cristo deliberou que era o tempo de descanso, o tempo de retorno, para que se pudesse reestabelecer através do sofrimento, através da dor, conceitos que precisavam ser vivenciados. Desta maneira, aqueles servos iriam aprender de maneira dolorosa o que era humildade, através do contato com a terra, sem ter a posse da riqueza que eram produzida pelas suas mãos, entregando quase tudo para o esbanjamento do senhor feudal. A grande maioria da população da Europa pôde compreender a humildade, a submissão. E mais, outras lições foram traduzidas de maneira dolorosa. Os conflitos cada vez mais acerbados para nos ensinar que a propriedade dos bens terrenos é transitória, é ilusória. Aqueles que através da luta conquistavam terra logo ali adiante eram invadidos e perdiam essas conquistas à custa de muita morte, de muita violência. E gradualmente, estes espíritos, ainda teimosos, ainda sem compreender a mensagem divina, tiveram oportunidade de refletir, através desses séculos, a grandeza dos ensinamentos do Mestre e preparar, através dessa época sombria, quando grandes espíritos pararam de vir aqui na Terra, e essas luzes que constantemente brilhavam para nos indicar os caminhos a seguir, se calaram por este período, para que todos pudessem mergulhar dentro de si mesmo, buscar através do aprendizado doloroso os verdadeiros valores da vida e preparar o caminho para o renascimento, que o nome já diz tudo. O renascer do homem renovado, depois de todo o período negro do feudalismo. A sabedoria do Cristo é divina. A sabedoria do Cristo é perfeita. E mesmo aquilo que parece ser um retrocesso, nada mais é do que um momento como a noite, onde nós podemos, através da escuridão que se faz no ambiente, mergulhar em sonhos, mergulhar em contato com o nosso íntimo, com o espírito que se liberta, para renascer no dia seguinte, quando o sol novamente volta a brilhar e tudo fica mais claro, tudo renasce. Essa é a sabedoria do Cristo. E assim nós fechamos este capítulo. E na semana que vem continuaremos os nossos estudos, aguardando a presença de vocês para poderem compartilhar junto comigo toda a riqueza do A Caminho da Luz. Até lá!